Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Última edição desta semana e uma edição, conforme prometido lá em cima, que vai ser todinha a verde e branco. Por isso é que eu não vim desta cor, que eu não sei muito bem se é vermelho, se é bordeaux, se é roxo, enfim, já ouvi muitas coisas. Mas tudo a verde e branco hoje. Vamos falar de Rio Ave, a estratégia de Carlos Carvalhal para voltar a ganhar ao Sporting. Já são 2 vitórias em 2 vezes que o Rio Ave foi jogar ao Alvalade. Ganhou as 2. Ontem houve nuances estratégicas, do meu ponto de vista, interessantes na vitória do Rio Ave. E também verde e branco à Sporting, para se perceber o que é que correu assim tão mal nesta fase do Lionel Pontes, para levar o treinador interino a dizer ontem aquela frase fabulosa no final do jogo, a dizer que esta onda positiva não está a ser... esta onda negativa não está a ser positiva. Assim é que foi. E, de facto, não podia ser. Houve decisões que foram mal tomadas e, sobretudo, os jogadores aparentemente não estavam preparados para tudo aquilo que o treinador interino exigiu deles num curto período de tempo, o que pode funcionar também como um alerta para quem vem a seguir. Há muita gente já que olha para Jorge Silas como podendo mudar o futebol do Sporting, e vão buscar inclusive já o decalque daquilo que era o sistema e a qualidade estratégica do futebol do Belenenses, com os tais 3 centrais, e começa a ver, sim senhores, o plantel do Sporting adapta-se na perfeição àquilo. Sim e não. Sim, porque poderá permitir que alguns jogadores possam vir a expressar-se melhor dentro daquilo que é o equilíbrio coletivo. Não, porque não é só chegar lá e mudar a tática. Se fosse assim, até eu e você podíamos ser treinadores. Não podemos. Porquê? Porque falta depois fazer tudo o resto, que é preparar a equipa para isso. Aliás, já lá vamos a seguir. Primeiro ainda tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas na caixa de comentários deste vídeo e, no final, a equipa que faz este Futebol de Verdade vai escolher uma para que eu possa responder, mesmo na ponta final deste Futebol de Verdade. Mas, bom, vamos começar pelo Rio Ave, porque já vi muita gente a queixar-se, inclusive alguns responsáveis da equipa de Vila do Conde, e já tinha acontecido isso quando o Famalicão veio ganhar Alvalade, aí queixaram-se as pessoas do Futebol Clube Famalicão, que nestas coisas a notícia é sempre o grande, nunca é o pequeno. Ora bem, aqui nós temos uma regra, é que, e se forem ver no antoniotadeia.com, os títulos geralmente não são Sporting perde com o Rio Ave, são Rio Ave ganha ao Sporting, porque o sujeito é sempre quem ganha, é sempre quem consegue surpreender e não é quem se deixa surpreender. Isso não implica depois, como é evidente, que havendo tanta gente preocupada com aquilo que é o momento dos grandes, não seja ocupado mais tempo a falar dos grandes do que dos que não têm tantos seguidores, mas isso, enfim, é a lei, eterna lei do mercado, é assim que tem que funcionar, mas recuso-me, e aprendi isto com todos os mestres com quem trabalhei desde o início da minha carreira, recuso-me a fazer, por exemplo, uma crónica de jogo olhando apenas para uma das equipas. Não, num jogo há sempre 2 equipas e as nuances estratégicas, tanto de um lado como do outro, são sempre importantes para aquilo que acontece no final, seja a vitória de um grande sobre um mais não tão grande, seja a surpresa, como aconteceu já 2 vezes com o Rio Ave a ganhar em Alvalade. E bem, ontem, Carlos Carvalhal trouxe uma ligeira surpresa tática / estratégica para o jogo com o Sporting. E trouxe porquê? Porque apresentou uma equipa que defensivamente tanto variava entre o 4-4-2 como o 5-3-2, e isso permitia-lhe, nomeadamente, uma saída de bola sempre a 3, para poder superiorizar-se aos 2 jogadores que o Sporting tinha naquela primeira linha de pressão, que geralmente eram os 2 avançados. Como é que isto funcionava? O Diogo Figueiras, lateral direito, ou ala direito, ou médio direito, conforme quiserem, em determinada fase baixava para fazer defesa direito mesmo, permitindo que o Júnior, que aparecia como defesa central pela direita e como lateral direito também, pudesse vir um pouco mais para dentro, e a equipa se apresentasse assim com 3 centrais. Júnior, o Borevkovic e o Júnior, o Borevkovic e o Messias. Esses 3 jogadores que estavam ali no centro da defesa do Rio Ave eram depois quem presidia a saída de bola, e isto significava o quê? Que, por um lado, o Rio Ave conseguia superiorizar-se no corredor central à equipa do Sporting, onde o losango do Sporting, era disso que Carvalhal estava à espera, poderia permitir ao Sporting ser mais forte, porque com o losango, um 4-4-2 losango, concentra muita gente no corredor central. Por outro lado, também, no momento de recuperação de bola, no momento de início da organização ofensiva, o Diogo Figueiras disparava, o Júnior assumia a posição de lateral direito, o Borevkovic e o Messias ficavam também naquela linha de 3, que seria sempre um a mais do que os
dois homens que o Sporting tinha, que eram Vieto e Rezé. Tentou o Sporting ainda assim contrariar isto, passando a defender num primeiro momento em 4-3-3, avançando um bocadinho o Bruno Fernandes, mas aí vieram à tona aquilo que são as enormes dificuldades do Sporting no momento defensivo esta temporada. Por alguma razão, a equipa do Sporting, com Kaiser, com Pontes, sofreu golos em todos os jogos, vai com uma média de 2 golos sofridos por jogo, portanto os 2 que sofreu ontem até foram absolutamente normais, isso significa que isso começa logo ali. O problema começa logo ali na incapacidade para pressionar dos homens da frente. Se formos a ver, o 4-4-2 losango do Sporting, e aqui já estou a entrar na segunda fase deste programa, explicar por que razão é que o Lionel Pontes, em 3 jogos com o 4-4-2 losango, perdeu todos. Perdeu com o PSV em Eindhoven, perdeu com o Futebol Clube Famalicão em Alvalade e perdeu agora com o Rio Ave em Alvalade também. Perdeu porque, para se defender em 4-4-2 losango, e tendo em conta que este é um sistema que concentra muita gente na largura, ou melhor, que dá pouca largura, e é preciso muita basculação, é preciso a equipa inclinar ora para um lado, ora para o outro, sempre para o lado da bola, e, sobretudo, é preciso muita agressividade na pressão. Porque, não tendo agressividade na pressão, o que é que acontece? O adversário tem toda a vontade do mundo para mudar o lado do jogo e para expor aquilo que são os problemas da equipa que está a defender em 4-4-2 losango. Porque se o adversário consegue mudar a bola de lado com muita facilidade, o que é que acontece? A outra equipa tem que mudar para o outro lado também e depois tem que mudar para este, cansa-se demasiado, não tem bola e acaba por perder as referências de posicionamento. Foi isso que aconteceu ao Sporting nestes 3 jogos, regra geral, é por isso também que o Sporting defendeu tão mal nestas partidas e acabou por perder as 3. Porquê? Porque nem Vieto, nem Rezé pressionam. É verdade, eles estão lá, não são capazes de fazer pressão defensiva. Vieto é, até do meu ponto de vista, e por aquilo que tem mostrado, com bola, sobretudo, um dos 2 foras de série que o Sporting tem no seu plantel neste momento. A equipa que Silas vier a montar vai ter que ser montada em cima de 2 jogadores, Bruno Fernandes e Luciano Vieto, porque são de facto 2 jogadores muito acima daquilo que é a média do plantel. Agora, não lhe peçam aquilo que ele não sabe fazer, e aquilo que ele não sabe fazer, aparentemente, é ser um cão de caça para andar a morder os calcanhares da saída de bola do adversário. Se nos lembrarmos, o Sporting de Paulo Bento, que jogava em 4-4-2 losango, quem é que tinha na frente? Lembram-se? Eu vou dizer, Lietzen e Derlei. Querem 2 avançados que sejam mais capazes de pressionar do que estes 2. Depois, vamos continuar, porque no meio-campo estava, por exemplo, João Moutinho, um jogador que tem, ainda hoje, uma cultura posicional que parece que nasceu a jogar futebol. Parece que no cérebro dele aquilo já estava lá quando ele nasceu, já vinha lá onde é que tinha que estar em campo em cada momento para assegurar a posse e para assegurar o equilíbrio do ponto de vista defensivo. Hoje o Sporting não tem nenhum jogador com essas características no seu meio-campo. Aqueles que aparecem a jogar são alguns bons com bola, outros nem isso, alguns bons na marcação, mas ser bom na marcação, como é, por exemplo, Batalha, não quer dizer que se seja bom em termos de posicionamento, e isso acho que Batalha também não é. Bom, o jogo decorreu assim nesta base. O Sporting, é preciso dizê-lo, podia tê-lo ganho com toda a facilidade, ainda assim. Teve ocasiões de golo mais do que suficientes para chegar ao intervalo a ganhar com tranquilidade, e isto fala-se de 4-4-2 losango e vem a tranquilidade do Paulo Bento, mas a verdade é que não marcou, e aí também vem à vista uma outra questão, que é a formação do plantel do Sporting. Não há gente que seja capaz de meter a bola dentro da baliza. É como se dizia em tempos de Jardel, e como alguns já disseram agora mais recentemente, por exemplo, de Bas Dost. Ele não joga nada, a única coisa que faz é marcar golos. Ora bem, o Sporting tem ali muita gente que joga muito. Agora, meter a bola dentro da baliza é que é um problema que esta equipa não é capaz de resolver. E tem de o resolver, porque ontem, por exemplo, a derrota deve-se em grande parte a isso também. Há aqui uma componente estratégica, há também a componente do desaproveitamento que a equipa do Sporting fez das ocasiões que chegou a ter para poder marcar. E bom, encerrado o período de Lionel Pontes, que, enfim, teve um presente envenenado nas mãos e, tal como eu temia desde o início, e disse-o no dia em que ele foi anunciado, temia que viesse a estragar-se aquilo que era um bom treinador do Sub-23 para se tentar ganhar aquilo que tinha muitas dificuldades em vir a ser um bom treinador para a equipa principal. Veremos se ele regressa ao Sub-23 e como é que regressa, porque agora regressará pelo menos com a sua credibilidade um pouco manchada por estes 4 jogos sem vitória à frente da equipa principal. Vem Jorge Silas, que em princípio será apresentado hoje. Ora bem, o que é que Silas pode trazer ao Sporting? Silas é um treinador que, vou confessá-lo, eu até já me tinha lembrado que ele poderia vir a ser uma solução para o Sporting, ainda lá estava Kaiser. Porquê?
porque é um treinador de futebol positivo, é um treinador com uma componente estratégica fortíssima, parece-me que é essa. Ele, quando prepara jogos, prepara-os, regra geral, bem, e basta lembrarmos das dificuldades que geralmente criava o Belenenses Sade de Jorge Silas ao Benfica, tanto de Rui Vitória como depois de Bruno Lage. O Benfica, na época passada, não conseguiu ganhar ao Belenenses de Silas, mas é também um treinador que tem uma série de problemas na entrada num clube como o Sporting, a começar pela falta de currículo, que vai, com certeza, gerar alguma contestação, tanto interna, por parte dos jogadores que olham para Silas, se calhar, e acham que têm mais currículo do que ele, apesar de estarem a provar zero neste momento em campo, como externa, e isso pode minar a credibilidade do treinador, assim que os adeptos começarem a dizer, como já começaram, mas porquê o Silas? O Silas, na verdade, e ainda hoje o escrevi no último passo, se quiserem ir ler no antoniotadeia.com, o Silas, aquilo que tem, são um nono e um 12º lugar à frente da Belenenses Sade. É um treinador que ganhou salvo erro, dos últimos 18 jogos que fez como treinador profissional, que esta época não marcou um único golo a sua equipa, enquanto ele lá esteve à frente da Belenenses Sade, que a última vez que jogou contra o Sporting, no Jamor, em maio, perdeu por 8-1. Enfim, é um treinador que não tem sequer ainda o diploma para poder ser, no papel, na ficha de jogo, o treinador do clube. Isto, para mim, significa pouco, confesso. Acho que quando se acredita numa ideia, deve-se levar essa ideia e deve-se explorar essa ideia, mas temo que a estrutura do Sporting, tal como ela está neste momento, em que, ao primeiro abalo, acham logo que é um terremoto de escala 10, de nível 10 na escala de Richter, e, portanto, aquilo que temo é que as coisas acabem por não poder funcionar tão bem assim, exatamente por falta de apoio da estrutura. Não tenho muitas dúvidas, enfim, tenho Silas na conta, apesar de não o conhecer pessoalmente, na conta de ser uma pessoa inteligente, e um treinador que foi liderado por José Mourinho e por Jorge Jesus, e já agora por Carlos Carvalhal também. Jorge Jesus e Carvalhal no Belenenses, Mourinho na União de Leiria. Se não aprendeu com estes três, não aprende com mais ninguém. E por isso mesmo, acho que ele tem condições para poder vir a ser um bom treinador. Resta perceber se o Sporting tem condições para lhe dar o tempo de que ele, com certeza, vai necessitar para implementar aquilo que são, com certeza, as suas ideias. E este tempo, enfim, é preciso assumi-lo desde já. Não vai ser, com certeza, nesta época. Aquilo que o Sporting tem que fazer esta época é salvar a época com honra, porque a época, enfim, está, não vou dizer condenada, mas está muito a caminho disso. A distância para o primeiro no campeonato já são 8 pontos. Enfim, o Benfica no ano passado esteve a 7 e acabou por ser campeão, é verdade. Será com certeza a pensar num fenómeno desses que o Sporting vai buscar Silas. A Taça da Liga ficou seriamente comprometida ontem. Já se sabe que numa fase de grupos perder em casa com um dos rivais é logo à partida um problema, porque só há 3 jogos e no fim passa à Final Four quem estiver melhor ao final destes 3 jogos. Restará ainda assim, se conseguir o Sporting um bom resultado frente ao Las Clines na próxima ronda da Liga Europa e ao fazer alguma coisa que se veja na Liga Europa, restará conseguir uma posição digna no campeonato, conseguir uma qualificação europeia, de preferência a morder os calcanhares aos da frente, e restará a Taça de Portugal, que tem sido a forma do Sporting salvar as épocas nos últimos anos. É isso que tem de ser exigido ao treinador, mas não pode, é a estrutura, deixar que o treinador seja abalado por problemas que vão muito para lá daqueles que ele possa vir a resolver. E bom, vou passar então à pergunta do dia, pergunta-me o Hugo Rebimbas. Olá, Hugo, muito bom dia. Ele diz-me boa tarde, enfim, já almoçou? Olha, nós aqui ainda não. Não acha que o facto de Silas ter sido contratado por meia época, mais uma de opção, causará a impressão de que é só mais um treinador para queimar? Não deveria dar-se tempo e condições a Silas para trabalhar, podendo preparar a próxima época com confiança? Bom, acabei de dizer que sim, não é? Eu acho que a meia época é meia época com mais uma de opção. O que é que a direção do Sporting está a tentar neste momento? Está a tentar, julgo eu, evitar um fracasso rotundo e ficar amarrado a mais um treinador durante algum tempo. Mas também é verdade que, ao fazer isso, e dou-lhe razão nisso, está a passar a imagem de que não acredita na solução que foi contratar. Mas também podemos ver a coisa por outro prisma. É que, como estão as coisas no Sporting neste momento, e hoje não há tempo para abordar isso, nenhuma direção
nenhuma estrutura se sente também a longo prazo à frente do clube. Pede-se nas bancadas a demissão do Presidente e também poderia ser apontado o dedo a Frederico Varandas se de repente fizesse um contrato de longa duração com qualquer treinador, porque lhe poderiam dizer, mas se você não vai durar aqui, por que razão é que nos impõe o treinador que está a escolher? Enfim, pode ser tudo visto de uma ou de outra maneira, o importante, ainda assim acho, é que seja transmitida para fora a ideia de que Jorge Silas não é mais um treinador para queimar, conforme sugeriu aqui o Hugo. Muito obrigado então por terem visto este Futebol de Verdade. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar este vídeo para que os vossos amigos possam vê-lo também e de subscrever o podcast do Futebol de Verdade em qualquer dos fornecedores de podcast que tenham disponível nos vossos telemóveis. Obrigado então, bom fim de semana e o Futebol de Verdade volta na segunda-feira.